Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos aprender um pouco sobre o conjunto dos números racionais. Antes de entrarmos para esse conjunto dos números racionais, nós vamos relembrar aí sobre o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais surgiu com a necessidade de contar, e ele é representado pela letra N. Então, eu começo a contar a partir do zero e sigo infinitamente. Então, 0, 1, 2, 3, infinitamente. Com o passar dos anos, surgiu-se a necessidade dos números negativos. Então, surgiu o que conhecemos como conjunto dos números inteiros. E ele é representado pela letra Z, tá? Então, ele é infinito também e ele parte dos dois lados. Ele é infinito do seu lado negativo e aí eu sigo com menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e infinitamente para os dois lados, tá? Então, as pessoas foram percebendo que existe o número negativo, né? Então, se eu pegar alguma coisa emprestada, eu vou ficar devendo para alguém. Então, começou a surgir a necessidade aí de usar os números negativos. Por isso, chamamos de conjunto dos números inteiros. Tanto o número positivo quanto os negativos dentro desse conjunto. Então, já repare que aqui dentro dos números inteiros, nós temos os números naturais. Então, nós temos uma coisa assim. Então, aqui antes nós tínhamos um conjunto aqui, que era só os números naturais. Depois, houve-se a necessidade dos números negativos e aí criou-se um outro conjunto, que dentro desse conjunto dos números inteiros, nós também temos esse conjunto dos números naturais, dentro do conjunto dos números inteiros, tá? E aí, com o passar do tempo, as pessoas foram percebendo que havia uma necessidade um pouco maior, porque entre o 0 e o 1, existe outros tamanhos, outras medidas. Então, houve-se a necessidade de contar também aquele 0,1, 0,2, 0,3. E esses números que estão entre o 0 e o 1, 1 e o 2, 2 e o 3, e assim, tanto negativos como positivos, eles podem ser escritos de duas maneiras, né? Então, eles podem ser escritos da forma decimal e também podem ser escritos na forma de fração. Então, aí surgiu esse novo conjunto, que é o conjunto dos números racionais. Então, vou colocar aqui, ó, conjunto dos números racionais, que ele é representado pela letra Q. Ah, mas por que Q se é racionais, né? Então, já explico já. Então, dentro desse conjunto, eles também é infinito, tanto negativo quanto positivo. Então, eu tenho lá o 3, eu tenho menos 2,4, menos o 2, e assim sucessivamente, tá? Então, aí chega aqui no 0, aí eu tenho 1, o 2, o 3, e assim infinitamente para os dois lados. Lembrando que entre o 1 e o 2, por exemplo, eu tenho o 1,1, 1,2, 1,7, 1,0007, então tem outras medidas aqui. Então, esse é o conjunto dos números racionais. Então, observa que dentro do conjunto racionais, eu tenho tanto os números inteiros quanto os números naturais. Então, por isso que ele também é representado, esse conjunto, em forma de diagramas. Então, eu tenho aqui, ó, conjunto dos números racionais, como eu tenho aqui o conjunto dos números inteiros, e eu tenho, dentro dos conjuntos dos números inteiros, eu tenho o conjunto dos números naturais. Só uma observação. Dentro dos conjuntos naturais, não tem o conjunto dos inteiros e não tem os racionais. Números naturais, ele começa a partir do zero e ele é infinito. No lado positivo, né? Então, é 1, 2, 3, esse é o conjunto. A mesma coisa, dentro do conjunto dos números inteiros, esses números aqui, ó, são os números exatos, você não tem o conjunto dos racionais. Agora, eles estão dentro dos racionais, porque eu tenho 1, o 0, o 1, e aí eu também tenho 1,5, 1,7, e assim sucessivamente, tá bom? Então, por que racionais, tá? Então, racionais, ele vem do latim, que quer dizer ratio. Então, eu vou colocar aqui em cima, ó. Então, ele é a mesma coisa que ratio, em latim. E ratio quer dizer divisão, que é o quociente, né? A sua resposta. Então, eu tenho aqui uma fração. Então, eu tenho aqui uma fração de 12 sobre 5. 12 sobre 5 é a mesma coisa que 2,4. Então, se eu fizer a divisão, eu acho o quociente aqui de 2,4, que é isso que significa o conjunto dos números racionais. Muito bem, então esse foi um resumão aí sobre o que é conjunto dos números racionais. E aí, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo tirando as suas dúvidas, tá bom? Então, até o próximo vídeo.